Estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Uma conversa que nós tivemos há alguns dias sobre a capacitação da Petrobras, o volume de negócios, o que tem movimentado a nossa economia e como que a gente consegue se preparar para atender melhor a Petrobras. Tivemos conversando com o Almirante Bento, ex-ministro, sobre a questão de energias e tudo mais. E hoje nós estamos aqui com uma outra pessoa extraordinária, extremamente capaz, liderando uma empresa brasileira e muito bem preparada, com o Almirante Seixas, da Nuclep. Vem com a gente, vem ouvir essa história. Almirante Seixas, como é que é dirigir uma empresa com a potência que é a Nuclep para o Brasil, o que ela representa para o Brasil, o que é estar no controle desse navio? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Eu agradeço a oportunidade, porque como foi bem dito aqui, a Nuclep ela é uma empresa estratégica de defesa, uma empresa brasileira, né, de todos nós brasileiros, porque é uma empresa pública, é uma estatal pública. Então, todo cidadão brasileiro, né, ele é também um dos donos da nossa empresa. É uma empresa fantástica, como foi dito, e eu acho que esse momento do nosso país, onde nós estamos tentando, né, renascer com a indústria nacional, a Nuclep pode participar de uma forma bastante significativa nessa reconstrução da nossa indústria nacional. Eu me sinto muito orgulhoso, tenho muito orgulho de ser o presidente da Nuclep. Eu tenho uma empresa, como falei aqui inicialmente, estratégica de defesa, atuando em 4 segmentos. A gente atua no segmento de defesa, no segmento nuclear, no segmento de óleo e gás e no segmento de energia. Na de defesa, nós fazemos os submarinos da nossa Marinha do Brasil, todos os cascos de submarinos, todos os submarinos que hoje navegam em águas brasileiras foram construídos na Nuclep. Na área nuclear, nós estamos trabalhando, né, nesse momento na produção do Labigene, do Bloco 40, que é onde vai ficar alojado o reator do submarino, né, da Marinha do Brasil de propulsão nuclear. Esse submarino está sendo feito primeiramente chamado Labigene, que é um protótipo em escala 1:1. Então, na área nuclear, atuamos nisso, atuamos também na fabricação dos equipamentos de Angra 2 e de Angra 3. Né? Na área de energia, fabricamos torres de transmissão. E na área de óleo e gás, que eu acho que é a cereja do bolo hoje, são as plataformas da Petrobras. A Nuclep já participou da construção anteriormente de plataformas e temos uma expectativa muito boa de que a gente possa retomar essa construção das plataformas, porque, sem dúvida nenhuma, vai ser uma geração de emprego fantástica, não só para o nosso estado do Rio de Janeiro, como principalmente para aquela região ali, que é uma região mais carente, ali de Itaguaí, Santa Cruz, né? Seropédica. Então, a gente pega ali essa região, que é uma região carente, que precisa muito de emprego. Eu acho que a Nuclep tem essa possibilidade. Olha que legal, você amplia a nossa visão quando você fala do impacto que essa empresa pode trazer para uma determinada região e até mesmo da responsabilidade da Petrobras agora sob nova gestão, no ecossistema que ela participa no Rio de Janeiro, ela participa no Brasil, mas ela contratando aqui, ela ajuda a movimentar uma economia local que necessita muito. Hoje nós necessitamos muito dessa movimentação, dessa economia local, e eu costumo dizer que você mesmo, sendo um colaborador da Nuclep, se você mora aqui no Rio de Janeiro, você vai abastecer o seu carro no Rio de Janeiro. Então, o posto de abastecimento, ele
vai ser remunerado, o frentista acaba sendo contratado, um frentista a mais, o restaurante, você vai no restaurante, no supermercado, você movimenta uma economia como um todo, não é uma visão oblíqua sobre um negócio, mas sim do reflexo que essa operação pode trazer. Então, você falou que todos os submarinos hoje que navegam aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, foram produzidos, os cascos foram produzidos na Nuclep. Me conta isso. Eu tive até lá e vi ela dobrando, calandrando uma chapa extremamente espessa, inimaginável para o cidadão comum, né? Não, isso é muito importante falar isso porque, por exemplo, os submarinos, né, convencionais, né, a Marinha, né, começou a construir os submarinos IKL-209, que são os nossos classe Tupi, na década de 80. Esses submarinos foram construídos, os cascos foram construídos na Nuclep. Em 2007, com um acordo Brasil e França, os submarinos classe Scorpene, né, que foram 4, também, né, que são os nossos classe Riachuelo, eles foram construídos na Nuclep. Então, esses 4, classe Riachuelo, e os anteriores, né, alemães e KL-209, todos foram construídos na Nuclep. A Nuclep ela possui equipamentos únicos, né? As calandras da Nuclep são de dimensões que não existem em outra caldeiraria no Brasil. Um exemplo que eu acho bastante significativo comentar, nós temos uma prensa que é para fazer justamente a proa, né, dos submarinos, né? Nós temos uma prensa de 8.000 toneladas a frio. 8.000 toneladas a frio. Na América Latina, eu diria, vou até um pouco mais, no hemisfério sul, só o Brasil tem essa prensa, aliás, o Brasil e a Nuclep, né, porque ela está dentro da Nuclep. Então, isso aí mostra a capacidade fabril que a Nuclep tem. Então, ou seja, são 8.000 carros, um em cima do outro, de peso. Isso é uma coisa assim fantástica. Só mesmo a Nuclep tem. É difícil de imaginar. Exatamente. Agora, é para poder justamente fazer a proa do submarino, que para não haver nenhum tipo de fissura, nada disso, para não haver aquecimento no metal, ela é feita justamente para fazer essa conformidade sem nenhum tipo de aquecimento. Então, é feito a frio. Então, ela é realmente uma prensa específica, né, que somente a Nuclep tem. Então, isso é só para dar um exemplo, além de outras máquinas, né? Nós somos hoje, né, sem dúvida nenhuma, a maior caldeiraria do Brasil e uma indústria, né, que tem uma capacidade de geração de emprego, é isso que eu busco sempre, né, nas oportunidades que eu tenho, de sempre falar o seguinte: a Nuclep possui uma quantidade de funcionários de uma categoria muito acima da média nacional. São pessoas altamente qualificadas, altamente treinadas, né? Além desses funcionários, eu acho que aí é que tem um grande impacto na sociedade. Nós podemos gerar muitos empregos. Depende da nossa capacidade. Então, quando a gente diz, né, ou quando a gente defende o conteúdo nacional, a gente aqui não está sendo nacionalista extremista. Não é isso. Um nacionalismo tosco, não é isso. Não. É capaz. Exatamente. É um nacionalismo, aquilo que eu sempre comento, que é onde está essa margem, né, da gente comprar no mais barato e deixar de gerar emprego no Brasil. A gente tem que gerar emprego no Brasil porque a nossa sociedade, a nossa economia precisa circular. Ela precisa ter, ou seja, tem que ter trabalho. Sem trabalho não vai, né, não vai resolver. Eu comento sempre o seguinte: uma plataforma da Petrobras, se eu pego uma plataforma, não vou fazer a plataforma inteira porque eu não tenho capacidade da parte hidráulica, que não é o parque fabril da Nuclep. Mas para fazer os módulos da plataforma, como já foram feitos no passado, se eu pegar uma plataforma, eu gero em torno de 4.000 empregos no dia seguinte. A mais. Bom, você falou Itaguaí, o impacto de 4.000 pessoas a mais em Itaguaí é um negócio fantástico. Aquece a economia de Itaguaí. Mas foi aquilo que você comentou. Você botou 4.000 empregados na Nuclep. Ele vai trabalhar de dia. Normalmente, o que acontece? Esses operários, a grande maioria, acabam ficando em Itaguaí durante a semana. Ou eles moram ali muito perto, né? Ou eles vão ficar ali em Itaguaí. E aí, quando vocês ficam, o padeiro vai vender mais pão, o açougueiro vai vender mais açougue.
Ou seja, a economia local ela vai aumentar, entendeu? Em função da Nuclep. Eu não tenho dúvida de dizer hoje que a Nuclep ela é, sem dúvida nenhuma, uma fábrica de significativa importância para a região. Entendeu? Ou seja, como é que você vê? Eu tive lá no CLEP contigo, conhecendo a planta e vendo não só a capacidade de vocês dessas obras especiais, desses projetos especiais, tanto de usina quanto para atender a Petrobras, mas eu achei muito interessante a flexibilidade que você criou lá de abrir novos mercados, de tornar a empresa uma empresa rentável, ativa economicamente. Você abriu ali o mercado de torres, de transmissão. Conta essa flexibilidade que às vezes não é muito visto no poder público, né? Em empresas públicas. Não, a verdade é o seguinte, quando nós chegamos lá na Nuclep, a Nuclep ela foi uma empresa construída no programa nuclear brasileiro, né? Naquele programa da década de 70, né? Onde era para ser construídas 8 usinas nucleares. Então, a Nuclep foi feita para a construção de 8 usinas nucleares. Todos nós sabemos que, na verdade, uma veio dos Estados Unidos, que é a Westinghouse, fez, que é a Angra 1, e a Angra 2 foi construído realmente grande parte na Nuclep. Então, basicamente, construímos uma usina. Ela foi criada para construir 8. Construímos uma. Angra 3 demorou anos até a construção de Angra 3, que depois se interrompeu e está parada até o dia de hoje. O que acontece com isso? A Nuclep ficou, entre aspas, subempregada. A Marinha viu a oportunidade, né, e a capacidade de poder construir os submarinos aqui, por isso que começou na década de 80, porque até então todos os submarinos da Marinha vinham de fora, nada era construído aqui. Nós ganhamos essa capacidade de construção de submarinos, que são poucos países no mundo são capazes de fazer isso. Já na década de 80, nós conseguimos isso. Mas era muito pouco, né? Ou seja, você ter como cliente somente a Marinha e, eventualmente, quando puder, você ter os equipamentos de uma usina nuclear, foi aí que a gente começou a olhar o mercado e ver onde nós poderíamos atuar. Naquele momento, estava muito difícil, aí veio aquele problema do conteúdo nacional, né? Naquele momento do nosso país estava se dando prioridade às aquisições no exterior. E aí com isso a gente não conseguiu entrar nesse mercado de plataforma. E aí começamos a buscar no mercado o que a gente podia fazer. E aí surgiu a oportunidade, nós vimos uma oportunidade de negócio no sentido de construirmos torres de transmissão. E aí eu posso até aqui abrir uma confidência, né? Nós estávamos, eu e o diretor comercial, numa conferência em Brasília, no início de 2019, quando o ministro Bento, o então ministro das Minas e Energia, ele fez uma apresentação em que ele dizia que nos próximos eu guardei direitinho, nos próximos 7 anos nós teremos 55 mil quilômetros de linha de transmissão. E aí eu virei para o lado, parece brincadeira, e perguntei, a gente não é capaz de fazer aquela torre que está ali? Porque estava numa imagem com a torre de transmissão. São torres gigantescas, são torres né? gigantescas. Não, deve ser de metal, a gente pode ser capaz. Bom, ali nasceu a ideia. E aí voltamos para a fábrica, e aí, lógico, isso levou mais ou menos 1 ano até a gente sedimentar a ideia de que nós éramos capazes de fazer realmente as torres de transmissão. E aí fizemos, daí começa um processo fizemos uma aliança com uma empresa de São Paulo, que não estava vindo muito bem. Eles trouxeram as máquinas para a Nuclep. Lá nós, né, treinamos o nosso pessoal. E aí começamos a trabalhar com isso. Vimos que o mercado era muito bom. Adquirimos 5 máquinas novas na Itália. Em 2021, nós inauguramos a nossa fábrica de construção de torre de transmissão. Não só de torres para tudo. Estamos querendo entrar agora na construção de torres eólicas offshore. É uma oportunidade que está tendo para a gente. Mas, ou seja, então, nós passamos também a atuarmos
junto à Petrobras para fabricação de estacas torpedos. Temos ganho diversas licitações da própria Petrobras. A Petrobras tem feito licitações, a Nuclep tem ganho, ou seja, tem conseguido colocar um menor preço. Então, nós estamos construindo já. O que é uma estaca torpedo? Estaca torpedo, ela finca as plataformas. Elas são colocadas para dar sustentação para as plataformas não saírem do local, né? Faz uma ancoragem. Faz uma ancoragem. Então, essas estacas torpedos são fabricadas, são metal, tem um metal pesado dentro para poder ela descer e ela fica enterrada no solo, né, do mar, e depois vão ficar abandonadas lá. Elas vão se enterrar e vão ficar lá. Nós estamos construindo isso também. Quer dizer, então, nós estamos buscando novos mercados. Eu acho que é importante, porque a gente está atuando, como eu falei, defesa, nuclear, óleo e gás e energia. E temos uma expectativa muito boa agora, nesse momento, né, com a designação da futura ou nova presidente da Petrobras, porque eu acho que, volto a dizer de novo, tem que ser olhado com carinho o conteúdo nacional. Não é que a gente tenha que fazer tudo aqui. Eu acho que alguma coisa pode vir de fora para poder baixar o custo e tal, e até mesmo para incentivar a nossa indústria. Mas temos que ter cuidado, sim, para termos uma parcela, né, significativa, né, nas plataformas, para que a gente possa gerar emprego. O Rio de Janeiro já foi a maior indústria naval, né, do nosso país, e perdemos isso. Mas temos a capacidade, ela está aí. É só uma questão da gente fomentar a indústria nacional, que a gente pode voltar. E isso começou com o Visconde de Mauá, lá atrás, que foi presidente aqui da Associação Comercial, né? Exatamente. Então, eu acho isso de uma relevância muito grande, e a capacitação está aí mais do que provada, né? Agora, onde estão esses entraves, ou quais os palitinhos precisam ser movidos para que haja uma contratação ou uma participação maior do produto nacional nessas plataformas? Porque quais são esses palitinhos e o que é um módulo que você está falando? O que é para que, de repente, um investidor ou até um jovem fale assim, legal, eu vou fazer uma startup para colaborar nesse módulo com alguma solução diferente? O que é o módulo e quais são os palitinhos que precisam? É imposto? É o quê? Não, eu não vejo nem que o problema, não vejo um problema de imposto. Eu vejo um problema de vontade nacional. Por que eu digo vontade? Porque, eu vou ser honesto, né? É muito difícil para qualquer empresa brasileira disputar mercado com uma empresa do Oriente, seja da China, Singapura, porque lá, né, a quantidade de impostos ou de atributos fiscais que os trabalhadores, que aqui nós temos, lá eles não têm. Exemplo, lá eles não têm periculosidade, insalubridade, INSS. São coisas assim que para nós é tão simples e básico, mas que lá não tem. Então, quando vai comparar preços, fica desleal. Mesmo a gente tendo uma vantagem logística muito boa, porque nós estamos aqui, do lado, né? Então, eu acho que o conteúdo nacional, sem dúvida nenhuma, tem que ser uma vontade política, né? Tem que ser uma política de governo, né? Que eu acho que nesse governo está tendo. Por isso que eu falei inicialmente que eu tenho uma expectativa muito boa com a nova presidente da Petrobras, que ela possa olhar com carinho, não é só para a Nuclep, né? Olhar com carinho o conteúdo nacional, porque eu sou um brasileiro, né, e que defendo ferrenhamente o conteúdo nacional. Não que tenha que ser, como eu falei inicialmente, 100% nacional. Não é isso. Mas a gente tem que ter uma parcela até para que nossa economia possa girar. Então, sou esse defensor. Respondendo à segunda pergunta, o que seriam os módulos da plataforma, na verdade, tudo aquilo que é chapa são os módulos. Porque quando você olha uma plataforma, ela tem tipo aqueles containers, né, em cima, aqueles são módulos. Então toda essa parte é feita pela Nuclep. O que eu não faço é a parte pneumática, eletrohidráulica. Essas coisas que são hidráulicas, elétricas, pneumáticas, a gente não faz. A gente faz tudo aquilo que é de metal. É uma empresa de caldeiraria pesada. Eu faço qualquer coisa, né, desde torre de transmissão até o submarino, qualquer coisa que seja de metal.
e que seja, né, ou retilíneo, ou curvo, não faz mal, mas sejam chapas, vamos dizer assim, né? Cilíndricas ou não. Então, os módulos, quando eu chamo de módulos, são todos aqueles, se a gente olhar, parece um container, mas não é um container, são os chamados de módulos da plataforma. Ele é muito bem recheado ali, né? Isso. Então, você estava falando com a construção de um módulo de uma determinada plataforma, você consegue ter lá 4.000 funcionários. Se Itaguaí está na ordem de 140 mil habitantes, 4.000 a mais faz uma diferença bastante importante e são bem remunerados, né? Esse é um outro problema nesse equilíbrio. Aqui, eles são bem remunerados, você capacita bem, então eles vão movimentar a economia, vão para o restaurante, vão alugar um apartamento ou vão resolver comprar uma casinha lá na região ou em Santa Cruz, um bairro da cidade ainda do Rio de Janeiro, ou em Itaguaí, que está ali no entorno, e movimenta essa economia. Ou seja, hoje, eu não sei muito como é que isso pode acontecer, mas eu acho que a pergunta é válida. Nós vemos ali uma questão grave no Rio Grande do Sul por conta do que aconteceu dessas enchentes. Será que não existem algumas atividades que a Nuclep consiga colaborar? Eu ouvi dizer que seria construído um túnel para escoar a água. Não sei se é fato, mas ouvi isso. Será que não existe alguma forma de a Nuclep, de repente, construir unidades habitacionais? Não sei. Existe alguma coisa? Eu não sei nem se você pensou sobre isso, né? Não, honestamente, realmente não havia pensado sobre isso, mas eu acho que o assunto é importante, está na pauta, né? É uma sensibilidade de todo cidadão brasileiro, né? Todos nós sentimos pelos nossos companheiros que estão lá no Sul, né? São nossos irmãos. Então, a Nuclep está participando de diversas ajudas, né, humanitárias, ou seja, estamos mandando água, estamos mandando, né, roupas e tudo que a gente, agasalhos, né? Ou seja, nós estamos fazendo diversas, incentivando, até mesmo vai ter agora recentemente, soube hoje, vai ter até um Pix para o pessoal depositar, os funcionários que quiserem e tal. Então, nisso nós estamos tentando fazer ou seja, se cada um ajudar um pouquinho, no final tem uma ajuda significativa. Mas em relação à construção de equipamento para lá, realmente não. Agora, não acho muito, não sei, porque a gente é capaz de fazer qualquer tubulação, né? Ou seja, então, fazer um túnel, para a gente não é difícil. O problema é você fazer o túnel aqui, levar para lá, entendeu? Ter que colocar dentro d'água. Não sei se o custo-benefício, até porque a água, graças a Deus, começou a baixar. Então agora eu acho que são outros mecanismos que vão demandar, mas a Nuclep, olha só, como eu sempre falo, né? É uma empresa estatal, pública, pronta para atender a qualquer demanda do governo, né? Se o governo demandar, a gente para e faz. Agora mesmo, nós fomos chamados 2 dias atrás para ver um problema que houve no equipamento lá de Angra 1, né? E tá aí, parei tudo, prioridade né, atender aqui a nossa usina de Angra 1. Então, ou seja, aquilo que for necessário e que a gente tenha condições de fazer, e olha que a Nuclep, por ser uma empresa, né, como eu falei, do jeito que ela né, única, nós temos lá mais de 60 engenheiros, ou seja, então, prontos para trabalharmos aí em função de ajudar aí o nosso Brasil. Não, bacana. Talvez se juntar uma força-tarefa que está havendo, juntando o CREA e algumas entidades, para pensar em engenharia. Talvez essa possa ser um caminho, você designar algum engenheiro da Nuclep para estar nessa força de trabalho, pensando em soluções lá para o Sul, que esses problemas acabam sendo nossos, né? A gente, quando fala assim, nós somos um país com dimensão continental.
O problema do Sul pode ser o nosso problema daqui a pouco no Rio de Janeiro ou em outras regiões do país, em Manaus e por aí vai. Então, essa integração eu acho bastante importante. E falando dessa extensão do Brasil, ou seja, nós estivemos conversando aqui sobre as necessidades que a Petrobras tem lá na bacia do Amazonas. Eles chamam bacia da Foz do Amazonas, mas está lá na altura do Amapá. A Nuclep, mesmo sendo distante aparentemente para a gente, ela pode fazer a produção sim desses módulos para atender aquela região, porque objetivamente é muito mais perto a Baía do Rio de Janeiro do que a de Singapura, né, para transportar esses equipamentos. Como é que você vê esse crescimento da exploração de petróleo no país e o aumento desse mercado? Porque a gente fala aí de mais 15 anos na Bacia de Santos, se não achar mais alguma coisa, mas talvez tenhamos mais 30 ou 40 lá na Bacia da Foz do Amazonas. Não, olha só, nós temos aqui plataformas que vão ser feitas aqui para perto agora para o nosso litoral da Bahia também, ou seja, então, e mesmo lá na Foz do lado do Rio Amazonas, não tenha dúvida nenhuma, a Nuclep, eu sempre comento isso, eu estou vendo isso como uma grande janela de oportunidade. Seria a cereja do bolo, né? Como eu falei, inicialmente nós abrimos aí a Nuclep para diversos segmentos, defesa, nuclear, óleo e gás, energia, mas o óleo e gás com as plataformas, para mim, é a cereja do bolo. A Nuclep pode e deve ser explorada nesse sentido. É uma empresa, volto a dizer de novo, brasileira, estatal, pública, tem 742 hoje funcionários diretamente concursados, tem mais 400 e pouco terceirizados, ou seja, nós temos cerca de 1.200 funcionários, mas a gente coloca no dia seguinte mais 4.000, se a gente tiver uma plataforma dessa. Temos a capacidade para fazer, temos as condições para fazer e, né, agora aqui eu vou falar uma coisa que eu acho importante, nós temos uma mão de obra, como eu falei inicialmente, muito especializada, e a Nuclep vem num crescimento, né, que não é assim, muito grande, mas ele é constante, que eu acho que é o ideal. A gente vem cada ano faturando um pouco mais, cada ano faturando um pouco mais. Chegamos ao ano de 2023 com o maior faturamento da história da Nuclep. Eu tenho certeza que 2024 será maior e 2025 maior ainda. Agora, se a gente consegue realmente começarmos novamente a voltarmos a construir plataforma, nossa, aí vai passar a ser um aumento exponencial. Não estamos no exponencial, estamos num crescimento constante. Mas a hora que a gente pegar e colocar uma plataforma dessa para dentro da Nuclep, o salto será grande. E eu, sinceramente, não consigo ver até hoje o porquê que a gente não dá prioridade às nossas empresas que estão aqui dentro. Pô. E aí a gente vai fazer lá fora. Eu realmente fico triste de ter que falar isso. Nos últimos anos eu batalhei muito, mas não consegui atingir esse propósito. Tenho esperança de que agora, com esta mudança, né, eu consiga atingir isso. Nós também temos esperança, Seixas, e foi uma das primeiras coisas dessa gestão na associação. Nós fizemos uma conversa contigo até para poder entender esse cenário e as capacitações, daí resultou numa visita minha à Nuclep. Nós conversamos aqui com o Josier, que é o presidente da associação comercial, e ele já até mesmo aqui no podcast falou dessa importância da gente movimentar a economia e usando os atores que aqui no palco estão. Então, quando nós decidimos pelo podcast no Centro de Negócios, ser a primeira ação do Centro de Negócios, ter um podcast, é para dar visibilidade a isso. Porque você usou um termo que eu acho muito próprio, que é vontade política. Tecnicamente, vocês são habilitados. Economicamente faz sentido, porque é uma questão para além
do encargo social que nós temos a mais do que Singapura tem, se nós temos mais responsabilidade com os funcionários, ok, e assim estamos de parabéns, mas isso vai retornar movimentando a economia. Vou fazer aqui uma comparação talvez um pouco inusitada, alguns números vieram com relação ao show da Madonna e movimentou, segundo esses números, uma economia bastante grande, muito mais do que o dinheiro que foi investido nesse show. Será que pagar algum centavo a mais, alguma quantidade de dinheiro a mais diretamente nisso não traz um resultado muito maior do que esse a mais que foi pago? Eu acho que é essa reflexão que nós pretendemos dar visibilidade para você que está assistindo ao canal, para você que está nos assistindo, do que isso pode ser diferente. Nós estamos no momento eleitoral, ou pré-eleitoral. Nós precisamos dos vereadores da cidade do Rio de Janeiro, de Itaperuna, de Itaguaí, falando na mesma sintonia essa conversa, para que as pessoas entendam essa importância e o governo consiga entender, e a própria Petrobras, como que isso muda a realidade, como é que ela pode ser uma empresa que vai gerar um impacto social importante que qualquer organização gostaria de ter essa possibilidade. Eu sempre comento isso, eu acho que você tocou num ponto muito importante. E a minha visão, toda empresa estatal, mesmo sendo a Petrobras, que é uma empresa de economia mista, já a Nuclep é uma empresa totalmente estatal, inclusive é pública, mas independente disso, essas empresas elas têm que ter um viés social. Eu acho que isso aí é fundamental. Eu sempre falo isso. Tem que ter o viés social. E dentro desse viés social, tocou no ponto certo. Eu fico olhando, né? O Rio de Janeiro, né, era o maior polo da indústria naval no Brasil. E nós perdemos isso nos últimos anos, né? As indústrias nucleares são todas no Rio de Janeiro. A Nuclep está em Itaguaí, a INB está em Resende, a Eletronuclear está no Rio, ou seja, a indústria nuclear está no Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala em energia nuclear, é Rio de Janeiro. Quando a gente fala em indústria naval, também deveria ser Rio de Janeiro. Nós estamos perdendo mercado para outros estados. Tudo bem, tudo é Brasil, mas nós temos que olhar para os nossos irmãos aqui do Rio de Janeiro. Nós temos que tentar, porque cada estado busca, né, as suas melhores condições. E eu vejo que o Rio de Janeiro tem um potencial que nós não estamos aproveitando esse potencial. E a Nuclep, vou falar específico da Nuclep, porque eu conheço melhor do que as outras. Por capacidade, tanto técnica, quanto de mão de obra, quanto de material, não devemos nada para ninguém em nenhum país do mundo. Eu já fui na Rússia, eu já fui na China, eu já fui nos Estados Unidos. A Nuclep não deve nada para ninguém, tanto em capacidade operacional, vamos dizer assim, em termos de equipamentos, quanto na capacidade técnica. Os nossos funcionários, nós temos um selo aqui até para divulgarmos aí para os nossos quem está ouvindo a gente, nosso público, que a Nuclep ela tem o selo chamado ASME 3, ASME 8, ASME 5, são selos de certificação. Por exemplo, o da ASME 3, que é um nuclear, só pode mexer no primário de reator quem tem esse selo. No Brasil, só a Nuclep tem. Então, ou seja, isso aí é só uma amostra da qualificação dos funcionários da Nuclep. A cada 2 anos, o governo americano vem aqui, inspeciona os nossos funcionários, passa uns 15 dias na nossa fábrica, eu pago uma grana preta para isso, e eles emitem o certificado. E a Nuclep tem esse certificado, está atualizado, e na última avaliação, passamos com louvor. Ou seja, olha que bom. Muito, ou seja, orgulho, né? O orgulho nacional mostra a capacidade dos nossos funcionários. Sabe que eu tenho participado de eventos fora do Rio de Janeiro, e vocês têm o Jairo Bastos doutorando na área nuclear. Eu falei, Jairo,
a turma lá, não, é um monte de gente assim. Eu falei, pô, que capacidade que essa empresa tem. Quando a gente conversa com o Nicola, que é do comercial, cara, que capacidade, que mente aberta que ele tem de criar soluções e trazer novas oportunidades para a empresa e oportunidades que se transformam em oportunidades para o próprio país, né? E, assim, a capacidade da Nuclep de gerar novos negócios, ela também pode instigar o desenvolvimento de pessoas para atender a essa complementariedade. Você falou, eu não faço tudo, então eu trago uma empresa assim, eu trago uma empresa assado como parceira, eu não sei se é uma sociedade de propósito específico, uma SPE, mas você movimenta, tem lá a EBSE, tem a própria MPE extremamente qualificada e capacitada a trabalhar nesses projetos. Como é que você vê essas empresas ou esse ecossistema? Ele está preparado para atender a essa demanda, ou Seixas? Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque a gente tem síndrome cachorro vira-lata. Cachorro vira-lata. Não. Nesse caso específico, com certeza não. A gente tem a Nuclep, né? Como você mesmo bem disse, a gente tem alguns parceiros de longa data, né? A EBSE e a MPE são parceiros de longa data. E a gente sempre se complementa, né? Porque, né, quando a gente precisa de alguma agilidade, alguma coisa, a EBSE ajuda e vice-versa. Quando a EBSE precisa de algum maquinário que eles não têm, a gente tem, nós temos um ótimo relacionamento, tanto com a MPE quanto com a EBSE. Mas eu acho que a cadeia produtiva, aí é que vem grande coisa da nossa conversa, que a cadeia produtiva ela é fundamental. A gente precisa do metal, a gente precisa do parafuso, a gente precisa da tinta, a gente precisa de uma série de coisas que está na cadeia produtiva. E essa cadeia produtiva, quanto mais negócio a Nuclep e a EBSE fazem, mais negócio gera no nosso entorno, né? Ou seja, então o Rio de Janeiro ele cresce em termos de indústria no momento em que as empresas que estão no Rio de Janeiro conseguem crescer. Então eu não tenho dúvida que a Nuclep, junto com a EBSE ou com a MPE, a gente tem toda a capacidade de fazer qualquer coisa que esteja no nosso portfólio, ou que nós sejamos demandados, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que, volto a dizer de novo, hoje a nossa busca é realmente pelas plataformas. Eu acho que os módulos são bastante significativos para que a gente consiga, né, esse propósito. E isso vai gerar emprego, vai dar faturamento para a empresa, vai gerar recursos para o Rio de Janeiro, né? E outras coisas também, como eu falei, nós estamos aí de olho na indústria offshore, né, para construção de torres. Também estamos aí, né, com esse novo mercado com vaso de pressão, a gente já vem fazendo há algum tempo para a Petrobras e para outras firmas. Hoje nós chegamos num nível, só também acho que um dado importante a ser ressaltado aqui, é que a própria Petrobras ela já indica a Nuclep para construir. Às vezes algumas firmas ganham algumas concorrências da Petrobras e a Petrobras indica, não, faz lá com a Nuclep que eles têm capacidade. Todas as vezes que a Petrobras esteve lá na Nuclep, nós fomos elogiados pelo nosso Parque Fabril, pela capacidade dos nossos funcionários e os trabalhos que têm sido feitos. Eu acho que isso é muito importante. A Nuclep no passado, ela era conhecida como uma empresa muito boa tecnicamente, mas que não fazia as suas obras dentro do tempo adequado. E isso a gente vem trabalhando nos últimos anos para que vamos dizer assim, essa história, né, fosse mudada um pouquinho, né? E que também não é culpa de ninguém, porque a Nuclep sempre foi demandada por coisas, pelo ineditismo, né? Ou seja, você vai fazer uma coisa nova, é mais difícil, você apanha para fazer. É o nosso caso, vou falar até aqui especificamente do nosso submarino de propulsão nuclear, né? É um projeto novo, é um projeto em que a Marinha está fazendo junto e a Nuclep está participando.
E é um projeto novo, a gente está todo mundo apanhando, mas está andando, né? Ou seja, então, isso vai trazer uma tecnologia para o Brasil, poxa, fantástica. Não é o submarino, né? É a capacidade de fazer um reator. Isso serve depois para alimentação, para a nossa saúde, ou seja, tem um arrasto, né, tecnológico fantástico. E isso vai estar onde? No Rio de Janeiro. Ou seja, então, eu sempre falo isso porque é importante que, como você bem disse, nossos políticos, né, começando dos vereadores até os deputados e senadores, que eles estejam engajados com a nossa vontade de construirmos aqui no Rio de Janeiro. Eu tive já 2 vezes no Palácio do nosso governador, já debatendo justamente a retomada de Angra 3, que eu também tenho certeza que vai ser uma geração nova de emprego. Pô, eu já estou lá com... Hoje eu diria que eu tenho mais ou menos 100, ou um pouco mais de 100 mão de obras terceirizadas na fábrica. Porque eu estou com, graças a Deus, nós estamos com a demanda na fábrica boa, né? A nossa fábrica está trabalhando bastante, tem bastante serviço para fazer, mas isso aí tudo graças aos nossos negócios. Se vierem mais negócios, vamos contratar mais gente, aquilo que eu falei dos 4.000, né? Então, você sabe, você que está assistindo a gente, o Centro de Negócios ele tem o objetivo de promover negócios no Estado e no Brasil através do Estado. E nós tivemos, conversando na Nuclep, houve uma demanda de construção de trens. E aí fizemos uma conversa para entender a capacitação, a equipe interessada nessa construção, teve visitando a fábrica, saiu de lá dizendo, Ricardo, eu não tinha noção da capacidade deles, eles estão muito além do que a gente precisa, então, excelente. Nós fizemos mês passado 170 anos da primeira ferrovia no país. Tivemos uma rede ferroviária, a maior rede ferroviária do mundo durante muitos anos, e perdemos, e hoje é completamente insignificante. A Nuclep está pronta, acredito, para colaborar nesse processo e ajudar que o Rio de Janeiro tenha um transporte mais rápido, mais efetivo, e sendo construído aqui, né, Seixas? E sendo construído aqui. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana no Rio de Janeiro. Não, eu não tenho dúvida. Você esteve lá com aquela empresa, né? A Nuclep, fazer isso aí é a coisa mais simples para a gente, né? Ou seja, a gente está tão engajado em coisas, né, nucleares. Um nível de complexibilidade tão maior, mais alto. Fazer linha de trem, fazer o trem, para a gente é mole, né? É mais ou menos, guardando as devidas proporções, quando nós começamos a construir as torres de transmissão. Também que eu tive uma certa impedância no início, porque os nossos funcionários eram tão qualificados que eles diziam assim, poxa, mas fazer torre de transmissão é furar, cortar, isso é muito fácil, né? Não é para mim. Mas até a gente teve que fazer um trabalho de convencimento para mostrar para eles que, apesar da simplicidade, era importante para o nosso faturamento, né? Para a gente poder estar ali existindo, para o dia que precisar fazer um vaso de reator, a gente está pronto. E até mesmo a empresa ser justificável, né? Exatamente. Mas aí eles entenderam, hoje em dia eles estão super contentes com isso, e é uma das grandes, vamos dizer assim, propagandas que a gente faz é justamente estarmos atuando na área de energia. Ou seja, a gente já caminhando agora para as considerações finais, nós nos sentimos bastante honrados de ter vocês aqui da Nuclep, fazer parte da Associação Comercial do Rio de Janeiro, estar no Centro de Negócios aqui, RJ+, participando e ajudando nesse processo de melhor desenvolvimento do nosso estado e do país através. Então, você que está nos assistindo, vai lá, se inscreve no canal, curte, aperta o sininho, para que você seja informado de novos vídeos que a gente vai postar. E, mais importante, a turma aqui, não somos muitos, né, Seixas, mas somos muito capazes. A turma aqui é muito capaz. Vem para cá, porque a solução do seu problema pode passar aqui por dentro.
Então, vem junto construir esse novo cenário que nós todos precisamos. Seixas, vamos para as considerações finais? Bom, mais uma vez, então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acho que, né, falar sobre a Nuclep é sempre muito, né, é um incentivo muito grande, é um orgulho para mim, como eu falei inicialmente, ser o presidente de uma empresa tão grande e de tamanha importância para o nosso país, e que a gente possa, né, voltar aqui no futuro e dizermos que a gente agora estamos fabricando módulos de plataforma da Petrobras, que eu acho que como eu falei, é a cereja do bolo. Nós estamos atuando em todos os segmentos que a gente se propõe a atuar, defesa, nuclear, óleo e gás e energia, mas a cereja do bolo seria realmente as plataformas, que eu acho que vai gerar emprego, vai dar, né, mais oportunidades para os nossos brasileiros. Então, eu tenho a expectativa que agora nós vamos conseguir dar um passo mais adiante. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Espero voltar aqui no futuro próximo, dizendo que já estamos atuando nesse segmento. Obrigado mais uma vez. Bacana, bacana. E, Seixas, para uma próxima, para a gente dar o gostinho aqui do Quero Mais, né? Depois vamos conversar sobre quais são os produtos e serviços que você também precisa para melhorar ainda mais o que já é eficiente, a sua função como empresa. Depois me diz, olha, Ricardo, se nós tivéssemos uma empresa que prestasse serviços de transporte desse jeito, ou uma empresa que fizesse empilhadeiras elétricas ou não, ou a biometano, para que a gente consiga ter uma velocidade maior, com um limite de valor tal, eu acho que passa muito por aí. Ou até mesmo, vamos levar uma turma de inovação e fazer um hackathon para dizer como é que a gente consegue ter elementos de IoT dentro da Nuclep e fazer ela mais eficiente. Vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, para dar o gostinho de quero mais, para que a gente consiga trazer oportunidades para um número maior de fluminenses e brasileiros, né? Ok, não, fica aqui então. Por mim, estou sempre à disposição e vai ser um prazer, realmente. Nós temos uma demanda enorme, né? Então, posso vir aqui depois, a gente vai conversar sobre quais são essas demandas, né? E levarmos também as pessoas lá para poder verificarem, né? A inovação, eu acho que a gente não pode ficar parado, né? Temos que inovar. Sim, legal. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Vem com a gente que tem muito mais.